Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisto, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e por ele darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um dia especial, o dia de São José. O dia de São José é um momento pascal dentro da Quaresma. É um momento que a gente faz um hiato, uma parada nas penitências quaresmais. É um momento que nós novamente voltamos a usar flores, cantamos o Glória, também dizemos o Aleluia. E a igreja novamente se reveste daquele brilho próprio daqueles que amam o Senhor. Mas por que a festa de São José é tão importante e com esse status de solenidade? E por isso há uma quebra nesse tempo da Quaresma. A resposta é: São José é um homem importantíssimo na história da salvação. Ele foi esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Então nós estamos celebrando a própria família cristã, a própria família divina. Se na solenidade de Maria nós também fazemos com todo o brilho, com toda a solenidade, se as festas de Jesus Cristo também a fazemos, também a de São José não poderia ser diferente. Quando celebramos dentro da Quaresma São José, nós não estamos destoando, por mais que nós estejamos nessa caminhada de penitência, de oração, de jejum, de sacrifício, essa festividade não destoa com o tempo em que estamos vivendo a Quaresma. E por que não destoa? Porque São José era um homem penitencial, era um homem penitente, era um homem que realmente sabia manter dentro de si esta situação quaresmal, esta abertura a Deus permanente. Se nós na Quaresma falamos de conversão, se falamos de vida nova, se falamos de nos voltar para Deus, nós estamos falando de um homem. Este homem foi São José. São José se colocou retamente para Deus. É um homem no qual nós não temos nenhuma palavra. Então, estranhamente, curiosamente, São José não fala, São José faz. Isso já nos ensina que o mundo está tão cheio de palavras, tão cheio de discursos, e tantas vezes nós dizemos: falam, mas não dizem nada, não dizem nada. Falam, prometem, mas não cumprem.
Mas São José é o homem que não fala, mas faz. Para ele, o mais importante é a ação. A ação o faz estar perto de Deus. O livro, quando nós acabamos de ler o Evangelho, ele está com dúvidas. Imagine, ele está noivo de uma menina muito importante, de uma menina muito casta, muito justa, muito santa, e de repente ele vê que essa menina está grávida. Ele então diz: as pessoas vão agora nos perguntar: foi você, José? Eu não posso dizer que fui eu, porque não fui eu. Mas eu sei que também ninguém fez isso a Maria. Mas eu não entendo como ela está grávida. Então o que vou fazer? Vou sair da aldeia. Porque ao sair da aldeia eu vou pensar: José fez mal a Maria e subiu da aldeia. Então olha só a justeza de José. Ele teve uma culpa que não era dele, recaísse sobre ele. Se houvesse uma culpa, claro. Então, naquele momento de aflição, de dúvidas, de incerteza, porque o santo também tem dúvidas, tem incertezas. Então, nós seres humanos, nós podemos ser santos sim, vencendo nossas dúvidas, vencendo nossas incertezas. Então, São José nos dá um sonho: olha, José, filho de Davi, você não tenha medo. Não tenha medo, porque o que vai nascer de Maria é um fruto bendito. Ele é filho do Altíssimo. Pode receber a menina, pode receber o menino, porque o que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Interessante, porque o anjo diz a José a mesma palavra que ele também vai dizer a Maria: não temas, Maria, não tenhas medo, Maria. E a mesma coisa nos diz aqui agora, diz a José: não tenhas medo. Então, para dizer que nós, diante de uma dúvida, de incerteza, diante de um plano de Deus magnífico, grande e exigente, o que acontece? Nós temos medo. Claro que temos medo. Mas esse medo deve ser dissipado, porque Deus mesmo vem para dissipar. Deus mesmo vem nos apoiar, nos ajudar, para poder estarmos tranquilos nas suas mãos. Então temos aqui, diante da voz de Deus, o que faz José? Escuta a voz de Deus. E após a sua escuta, ele obedece. Diz a palavra que a gente acabou de estudar, que quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele não pediu provas, ele não pediu sinais, ele não pediu outras coisas, ele não duvidou se foi o anjo ou foi outra coisa na cabeça dele. Quando acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então temos aqui a obediência de José. Então temos duas virtudes que São José nos ensina: a escuta e a obediência. Uma está unida à outra. Para obedecer é necessário escutar. Quem não escuta não pode obedecer, não sabe obedecer, não sabe nem o que obedecer. Mas quem escuta sabe exatamente o que deve fazer. Então José escuta a voz de Deus, ele escuta, ele não fala, ele escuta, ele prefere escutar. E aqui então a outra virtude, o silêncio. Não responde, ele responde com obras. Obras. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós falamos que vamos fazer, nós dizemos que vamos melhorar, nós dizemos que vamos glorificar a nossa vida, mas só falamos e não fazemos. E quantas vezes nós não temos esse bom silêncio? O silêncio não está em nós. Somos pessoas muito barulhentas, estamos sempre muito cheios de coisas, dispersos, e por isso não podemos escutar a Deus. São José nos ensina, primeiramente, a escuta de Deus, todos nós devemos fazer. E por isso, lembra que o Senhor disse que essa festa não vai destoar da festa quaresmal? O que nós devemos fazer na quaresma? Escutar a Deus. Então São José nos ensina a escutar. E o que devemos também procurar fazer na quaresma? Obedecer a Deus. E o que São José nos ensina? Obedecer a Deus. O que devemos buscar mais nessa quaresma? Silenciar o nosso coração e
E São José nos ensina os seus. E tem nome dele, gente. O homem para esmola por excelência, São José. E é o homem que vai demonstrar nas suas obras realmente que ele é uma pessoa de Deus. Hoje, irmãos e irmãs, nós também devemos buscar essas três virtudes: o silêncio, a escuta e a obediência. Você e eu devemos nos perguntar agora: nós somos pessoas silenciosas? Ou o turbilhão de problemas e de coisas nos faz apenas falar? Não paramos para silenciar. Há um silêncio na nossa vida, há um silêncio onde Deus pode aí entrar, pode aí penetrar. Segundo, escuta. Como temos escutado Deus? Nós escutamos muitas pessoas, mas será que estamos escutando aquele que é mais importante na nossa vida? O outro, mais outro do que a mim mesmo, do que a mim mesmo, é Deus. Deus fala, mas por que eu não escuto? Alguma coisa nos atrapalha. Alguma coisa atrapalha a minha escuta, a tua escuta. Eu tenho escutado Deus na minha oração. Como eu tenho escutado? Como eu falava no início, nós nos preocupamos muito em falar e nós não deixamos que Deus nos fale. Vamos deixar mais espaço para Deus falar. E terceiro, a obediência. Fazer aquilo que nos foi mandado. Muitas vezes nós somos morosos, devagar para fazer o que é certo. Eu tenho que fazer isso, tenho que modificar isso na minha vida. Depois eu faço. Eu tenho que chamar alguém a atenção. Depois eu faço. Eu tenho que limpar a casa. Depois eu limpo. Então nós vamos deixando para depois. Como é importante que façamos agora. Façamos agora. Quantas pessoas acabam ficando decepcionadas consigo mesmas porque deixam a hora passar. Deixam a hora passar. Elas se sentem frustradas porque não disseram e não fizeram o que deviam no momento certo. E quantas pessoas estão hoje arrependidas porque não disseram aquilo que deviam à sua mãe, ao seu pai, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, à sua filha, ao seu amigo, à sua amiga. Quantos até hoje amargam no coração e na alma uma desilusão, porque não tiveram tempo suficiente para fazer certas coisas na vida. Ganharam um tempo fabuloso de existência, mas tiveram medo de fazer, de se jogar, de se entregar. Era algo bom, que Deus estava permitindo e direcionando, mas você teve medo. Qual foi a primeira palavra de São José? Não tenhas medo. Não tenhas medo. E você deixou passar aquele momento. E você hoje se arrepende. Se arrepende porque talvez não é tão novo mais quanto antes, não tem mais aquela força de antes. Talvez você não tenha mais aquela capacidade, ele não está mais morando naquele lugar. Quantas coisas nós perdemos e não aproveitamos? Nós devemos hoje, por intercessão de São José, pensar exatamente em coisas importantes da nossa vida, que devem ser feitas prontamente. São José é o homem da prontidão. Escutou, entendeu, fez. Não deixou passar tempo. Vamos pedir a Deus silêncio, escuta, obediência. Que sejamos prontos como São José para acordar do nosso sono, nos levantar e fazer aquilo que tem que ser feito. Que Deus nos ajude. São José, ora.